Olá, meus irmãos, passando aqui, iniciando a semana para deixar mais uma reflexão, para fazermos mais uma reflexão junto. E a reflexão de hoje, eu trouxe no Salmo 75. 75, no versículo 2 e o 3, eles nos chamam uma atenção. E o tema dessa mensagem eu preparei assim: Deus não está atrasado. Às vezes pensamos que Deus está atrasado. Quando o versículo 75, o capítulo 75, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Uau, isso é forte, é maravilhoso. Existe algo que machuca o ser humano, que não é apenas luta, não é apenas dor, é a sensação que Deus está demorando. Isso machuca o ser humano. Oramos e esperamos, choramos e esperamos, clamamos e esperando, ficamos esperando e em alguns momentos perguntamos: Senhor, até quando? Lá vem a pergunta do ser humano, que todos nós fazemos. Senhor, até quando? Mas Salmo 75 nos leva a uma verdade poderosa. Deus nunca chega atrasado. Deus nunca perde o controle. Muitas vezes queremos pegar o controle da mão do Senhor, e isso é fato. Queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito. Mas Deus, Ele nunca esquece um filho. Ele nunca perde o controle. Deus está trabalhando mesmo no silêncio. Esse silêncio de Deus, ele é maravilhoso quando entendemos isso. Uma das maiores provas de fé de um ser humano é continuar acreditando quando Deus parece não responder. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Temos que entender isso e colocar no nosso coração. Quando uma semente está debaixo da terra ali, parece que nada está acontecendo, não vemos nada, então a gente fica se perguntando. Mas é exatamente ali que a vida está sendo gerada. Muitas vezes Deus está trabalhando em lugares que nossos olhos não conseguem enxergar. Deus faz suas maiores obras nos bastidores, meu irmão, sem plateia. O homem vê o caos, mas Deus, ele vê o propósito. E o Salmo 75, no versículo 3, ainda nos traz essa palavra: vacilem a terra e todos os seus moradores. Ainda assim, eu firmarei as colunas, as suas colunas. Jesus, ainda que a terra, ainda que a terra vacile, mas Deus ainda continua sustentando as colunas. Que versículo forte, meu irmão. Que versículo forte, minha irmã. Deus está dizendo aí nesse versículo: mesmo quando tudo parecer desmoronar, eu continuo sustentando. Talvez as emoções, elas vacilem, os planos vacilem, as circunstâncias vacilem, mas Deus, Ele continua sustentando aquilo que Ele decidiu manter de pé. Nada muda. O mundo pode tremer, mas Deus continua sentado no trono. Deus não precisa de ajuda dos homens, não precisa de ajuda do ser humano para cumprir seus planos. E o Salmo 75 mostra um Deus soberano aí. Um Deus, esse versículo 75, eles nos mostram um Deus que não depende da aprovação humana. Um Deus que não precisa de circunstâncias favoráveis. Ele mostra um Deus para nós que não perde batalhas nenhuma, meu irmão, minha irmã. Nós olhamos para recursos e Deus olha para o propósito. Nós olhamos para portas e Deus olha para o destino. Deus olha adiante. Nós olhamos para impossibilidade, mas Deus olha para a sua própria autoridade. O que Deus determinou para mim, para você, não será impedido. Então vamos nos colocar de pé, de fé, e não vamos desanimar. O trono continua ocupado. Talvez essa seja a palavra mais forte desse versículo. O trono continua ocupado. O trono não está vazio. Deus continua governando. As notícias mudam, as pessoas mudam, mas Deus continua sendo Deus. Quando tudo parece fora do lugar, quando tudo parece estar desajeitado, o céu ali, ele continua em ordem, meu irmão. O Senhor, ele nunca perdeu
uma sequer batalha. O Senhor não perde batalha. Nunca perdeu o controle. Nunca foi surpreendido por uma crise, por uma qualquer coisa. Nunca precisou de um plano B. O Senhor não precisa de plano B. O Salmo 75 não é uma mensagem sobre o que está acontecendo na terra. O Salmo 75 é uma mensagem sobre quem continua governando o céu, quem continua governando nossa vida. Talvez hoje, você, não entendemos, né? O processo. Talvez existe perguntas sem respostas, talvez existe lágrimas escondidas, mas Deus manda dizer hoje, para mim e para você, quando chegar o tempo determinado, eu agirei. E tenha certeza disso. E quando Deus se levanta para agir, ninguém impede, ninguém cancela, ninguém muda, porque a última palavra nunca pertence ao problema, a última palavra nunca pertence ao homem, a última palavra pertence ao Senhor. Uau, Jesus, tu é forte, tu é maravilhoso. E ainda, meus irmãos, se Deus ainda não mudou a situação em que estamos no momento, é porque Ele ainda está trabalhando nessa situação. O silêncio de Deus, ela nunca foi abandono. Muitas vezes é apenas o céu preparando o tempo determinado para o seu agir. Vamos nós esperar nisso, esperar no agir de Deus, colocar nossa fé diante do Senhor e entender: o trono não está vazio. O trono está ocupado. E nessa manhã eu clamo ao Senhor pedindo: Senhor, eu quero te apresentar, Pai, cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Tu conheces, Pai, as lutas, as nossas lutas que ninguém vê, as lágrimas, Senhor, que derramamos ali em silêncio e os pedidos, Pai, que ainda estão guardados no nosso coração. Oh, Pai, tu conhece tudo, tu conhece adiante. Que essa semana, Senhor, ela se fortaleça, que o Senhor fortaleça essa semana, fortaleça os cansados, remove, Senhor, a esperança dos que estão desanimados, renova, Senhor, essas esperanças dos que estão desanimados, derrama paz sobre aqueles que estão enfrentando, Pai, batalhas difíceis nas vidas. Que cada coração aprenda a descansar em Ti, Senhor, e a confiar em Ti, Senhor. Continua, Pai, no controle de nossas vidas, de cada vida aqui presente. Abençoa os lares, as famílias, o trabalho, a saúde de cada pessoa que ouvir essa mensagem hoje. Amanhã, a cada pessoa que venha ouvir essa mensagem seja abençoada por Ti, Senhor. Que tenhamos uma semana abençoada. Fiquem todos meus irmãos, minhas irmãs, na paz de Jesus. E confiando sempre, Deus nunca se atrasa. Ele faz no tempo certo e o tempo do Senhor é o melhor. Vamos crer nisso. Fiquem todos na paz de Jesus.